Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. A aula de hoje a gente vai continuar um assunto que rendeu bastante comentário, bastante e-mail, bastante dúvida em todo mundo que viu a aula da semana passada, que foi sobre normalizar e desnormalizar os dados, ok? A gente ensinou basicamente na aula passada o que é normalização, o que é desnormalização, falamos de OLTP e OLAP, então se vocês não viram essa aula, clica aí no quadrinho que está aparecendo e vejam a aula onde nós ensinamos a desnormalizar os dados. Então muita gente, pessoal, saiu desnormalizando os dados depois da aula passada, mas vamos com calma, nem ao céu e nem ao inferno. Não é sair desnormalizando tudo e também não precisamos ter tudo normalizado, tá? O meio termo sempre é bem-vindo. Quando você desnormaliza demais, você acaba perdendo a oportunidade de comparar seus dados. Então você tem que ter muito cuidado quando você está desnormalizando. A aula de hoje que eu preparei para vocês é a desnormalização extrema. Olha aqui no material que eu preparei para vocês essa semana. Então eu tenho aqui ó, BI23.xlsm, esse arquivo está disponível para download. Caso vocês queiram acompanhar a aula junto comigo, professor Garcia, basta baixar esse arquivo e acompanhar juntinho, legal? Então olha só, aqui nós temos duas tabelas, ok? Com dados de venda, sendo que a tabela da esquerda tem dados de venda da minha loja física. E a tabela da direita tem dados de venda da minha loja da internet, ok? Então, tenho aqui duas tabelas fictícias com dados de venda, uma da loja física e outra da loja da internet. Então a pessoa aqui, nesse caso, ela saiu desnormalizando tanto o modelo de dados dela, que ela acabou tendo duas tabelas fato, duas tabelas de venda, que falam da mesma coisa, de vendas, só que uma tabela para a internet e uma tabela para a loja física. Isso não é o ideal, então ela desnormalizou demais. Bastava a gente ter uma tabela única de vendas com um campo, tipo de venda. Nesse campo estaria se a venda foi feita pela internet ou se ela foi feita pela loja. Mas não, a pessoa desnormalizou demais e acabou tendo duas tabelas falando da mesma coisa, de vendas. Puxa vida, e agora? Agora eu preciso criar um relatório, uma tabela dinâmica simples, porque eu quero ver as minhas vendas da loja da internet e na mesma tabela eu quero ver minhas vendas da loja web. Só que agora essas duas tabelas estão separadas e a gente vai ter um pouquinho de dificuldade porque eles desnormalizaram demais os dados. Então a gente vai aprender a usar o Power Query para normalizar novamente os dados e aí sim conseguir chegar no relatório que a gente precisa. Legal, pessoal? Bom, então tá aqui nossas duas tabelinhas, perfeito? Elas estão aqui disponíveis, show? E eu vou criar o meu relatório de tabela dinâmica. Então eu tenho duas maneiras de criar. Eu posso criar a partir da própria tabela aqui, né? Então se eu vier aqui na guia inserir, tabela dinâmica, eu já posso criar aqui meu relatório de tabela dinâmica. Legal? E se eu clicar aqui em adicionar esses dados ao modelo de dados, eu já jogo os dados para o Power Pivot. Então eu só tenho como criar uma tabela dinâmica que vai ler de duas tabelas diferentes se eu adicionar os dados ao modelo de dados. Caso contrário, se eu não clicar aqui, eu não consigo vincular duas tabelas ao mesmo tempo no mesmo relatório de tabela dinâmica. Mas não é assim que eu vou fazer. Por quê? Se eu fizer dessa maneira, na hora que eu for normalizar os dados, eu vou ter que abrir o Power Query para poder normalizar essas duas tabelas e elas já vão estar no Power Pivot. Depois eu vou ter que jogar as tabelas no Power Pivot de novo, vai dar uma confusão danada. Então, em vez de eu jogar isso aqui direto no Power Pivot, eu vou fazer via Power Query primeiro. Então, eu vou cancelar e eu vou jogar essas duas tabelas para o Power Query. E de lá do Power Query, eu jogo para o Power Pivot. Então, eu estou fazendo meu ETL agora, estou transformando meus dados, vou jogá-los para o Power Pivot, onde eu vou minerar os dados, e depois eu faço a tabela dinâmica. Bom, então clico na primeira tabela, vou aqui em dados, eu estou usando o Office 2016, no Office 2016 o Power Query fica dentro da guia dados, no grupo de comando obter e transformar. Então eu vou vir aqui ó, na tabela e vou gerar meu Power Query. Pronto.
já trouxe aqui meus dados para dentro do Power Query. Eu não preciso tratar nada a princípio, está tudo certinho. Eu vou fechar e carregar clicando aqui no nome, não na figura. Fechar e carregar para. E vou criar somente uma conexão. E agora sim, vou colocar os dados no Power Pivot. Legal? Então eu estou passando pelo Power Query, para o Power Query ser a fonte do Power Pivot. Então tudo que eu alterar no Power Query depois vai estar automaticamente alterado no Power Pivot. Carregar. Pronto. Os meus dados já estão indo lá. Os 60 mil linhas já estão no Power Pivot da minha tabela Vendas Loja. Vou fazer o mesmo procedimento, pessoal, para a tabela de vendas da internet. Então clico na tabela, dados da tabela, abro o Power Query, beleza, fechar e carregar para, somente conexão e mandar os dados para o Power Pivot. Pum. Já foi, pessoal. Nossas duas tabelas já estão no Power Pivot. Vamos lá no Power Pivot. Power Pivot gerenciar. Olha que legal. Aqui estão nossos dados. Opa, fechei sem querer. Aqui estão nossos dados. Deixa eu diminuir para caber aqui na tela para vocês. Pronto. Então eu tenho minha tabela de vendas da loja e tenho minha tabela de vendas da web. Tem minhas duas tabelas aqui. Perfeito? E agora eu vou criar um relatório de tabela dinâmica para poder fazer o que eu quero fazer, que é ver no mesmo relatório as vendas da web e as vendas da loja. Então eu vou vir aqui na tabela dinâmica, dentro do Power Pivot. Ele me pede para criar uma nova tabela. Eu quero colocar na planilha existente, que é essa aqui, ó, normalizando. Vou escolher uma célula qualquer, ok. Minha tabela dinâmica está criada, pessoal. Beleza? Bom, então eu tenho aqui, ó, os meus dados, onde tem esse banquinho amarelo, são os dados que estão no Power Pivot, ok? E onde eu tenho só a tabelinha, são os dados que vieram dessas duas tabelas aqui, ó. Legal? Então eu não quero trabalhar com elas, eu quero trabalhar com os dados que vieram do Power Pivot. Perfeito? Então eu vou vir aqui na Vendas Loja, aqui de cima, vou trazer o produto nome para a linha. Então repara que eu estou pegando o produto nome da tabela Vendas Loja, ok? E eu também quero ver o mesmo produto nome, eu quero fazer uma contagem de quantos produtos eu vendi. Então vou trazer o produto nome aqui para valores. Tá lá, ó. Então agora eu tenho quantos produtos eu vendi na minha loja da física, minha loja física, não da internet, loja física. Legal? Bom, então agora eu vou vir na minha loja da internet, está aqui F Vendas Web, e vou trazer aqui para o nosso campo o mesmo produto nome. Vou fazer uma contagem também de valores. Eu quero ver agora quantos produtos eu vendi na loja da web. Olha o que aconteceu, pessoal. Ele não conseguiu encontrar relação entre as duas tabelas. São tabelas diferentes, que contêm o mesmo tipo de dado, mas a gente não tem como relacionar esses dados. Então ele não conseguiu trazer o produto nome aqui para a gente da tabela da web. Se a gente voltar no Power Pivot, você pode perguntar assim, poxa Garcia, mas não é então só fazer a conexão entre as tabelas? Seria, se a relação aqui fosse de muitos para um. Mas aqui eu tenho vários produtos vendidos na loja, eu tenho vários produtos vendidos na web. Então se eu tentar fazer conexão de produto ID com produto ID aqui, olha o que vai acontecer. Não é possível criar porque a coluna contém valores duplicados. Ou seja, eu desnormalizei demais. Transformei duas tabelas fatos, onde eu tenho vários produtos sendo vendidos por dia, e eu não consigo relacioná-las. Elas foram desnormalizadas demais. E agora, como é que a gente faz para resolver isso? Bom, eu poderia fazer, se tivesse ligado direto no banco, eu poderia fazer uma instrução SQL, fazer um select com distinct e trazer somente os produtos IDs distintos das duas tabelas, fazer uma tabela nova, só com produto ID distinto, para essa tabela ser o ponto de conexão entre as duas. Então, em vez de eu pegar o produto ID de vendas loja, jogar lá nos valores, pegar o produto ID de vendas web e jogar nos valores, eu posso pegar o produto ID dessa tabela que tem todos os produtos distintos, sem repetir. Mas como eu não estou ligado direto no banco, eu posso fazer isso via Power Query. Então vamos lá, vou sair do Power Pivot e vamos voltar aqui para o Power Query.
Legal? A gente vai criar uma consulta nova. Vamos lá em dados. A gente vai normalizar os dados, tá, pessoal? A gente vai em dados, nova consulta, combinar consultas e vamos em acrescentar. O que a gente vai fazer? Vai pegar a tabela de vendas da web e colocar a tabela de vendas da loja uma embaixo da outra. É isso que a gente vai fazer aqui agora, acrescentar no Power Query. Então ele abriu aqui a coluninha, ele está perguntando quais tabelas você quer colocar uma embaixo da outra. Venda loja e venda web. Ok. Pô. Tá aí, pessoal. Eu tenho uma consulta nova, ó, eu tenho as duas consultas originais e agora eu tenho uma nova, que é a minha tabela produtos. Vai ser o nome da minha tabela, produtos. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar só as informações que me interessam. Eu só quero o produto ID e o produto nome. Então eu vou tirar a data venda, ano e valor. Botão direito, remover colunas, deixei só produto ID e produto nome. Estou transformando as duas tabelas, unifiquei elas, coloquei uma embaixo da outra. Estou pegando todos os produtos de todas as tabelas. E agora eu vou pegar só os únicos, os distintos, para ficar único, sem repetição. Vou clicar no produto ID e ó, remover duplicatas. Pronto. Agora eu tenho uma tabela nova chamada produtos, com os produtos únicos. Através dela eu consigo fazer com que vendas loja e vendas web conversem. Legal? Então eu vou pegar essa tabela nova, vou fechar e carregar aqui no nome, fechar e carregar para. Vamos criar a conexão e mandar para o Power Pivot para a gente poder conectar as outras duas tabelas. Carregar. Show de bola, tá aqui, ó. 350 linhas carregadas. Se eu vier no Power Pivot agora, pessoal, olha o que vai acontecer. Eu tenho uma nova tabela chamada produtos, tá aqui, ó, com os produtos únicos, sem repetição. Se eu vier na exibição de diagrama, agora eu tenho condições de fazer a minha conexão da tabela F-Vendas com essa tabela. Ó, relação de únicos, umzinho para muitos, asterisco, e dessa tabela web com o produto ID também. Então, relação de muitos, aqui tem muitos produtos sendo vendidos por dia, aqui também, e aqui eu tenho os produtos únicos. Então, pessoal, essa tabela agora é o meu ponto em comum, eu normalizei os meus dados. Eu posso buscar o produto nome dessa tabela produtos, lá no meu relatório de tabela dinâmica, que ela vai conseguir pegar esses dados da loja e pegar esses dados da web. Então vamos voltar na tabela dinâmica. Voltamos para cá. Ó. Eu vou tirar o produto nome daqui das linhas, daqui, ó. Vamos tirar ele daqui. E eu vou pegar ele da tabela produto. Produto nome aqui. Pronto, pessoal. Nosso problema está resolvido. Por quê? Eu peguei o produto da tabela onde as duas outras tabelas conseguem se conectar. Agora eu tenho as contagens de venda do produto da tabela da web e do lado da tabela loja, na mesma tabela dinâmica. Ok? Tá aí, ó. Problema resolvido. A desnormalização que foi feita em excesso acabou de ser normalizada com essa nova tabela produto. Por exemplo, outro exemplo. Vou tirar aqui o produto, quero ver por ano. Então vou vir aqui na tabela loja ou na tabela web, tanto faz, e vou trazer o campo de ano para cá. Olha aí, ó. Ele só conseguiu fazer a conta na tabela web, porque o ano estava lá dentro. O ano era uma coluna da tabela web. Mas apesar de também ter um ano na tabela loja, não foi esse ano que eu busquei, então ele não conseguiu fazer a conta. As duas tabelas não estão conversando. Então nós teríamos que normalizar os dados de novo. Teríamos que ter uma tabela de calendário para resolver o problema. Então aqui no canal vocês têm infinidade de aulas sobre decalendário. Tem usando o Power Pivot, tem usando o Power Query. Então vejam nas playlists como criar uma decalendário. Como eu estou usando o Office 2016, ele tem essa funcionalidade. No Office 2013 e no 2010 não tem. No 16 tem. Então se a gente vier aqui no Power Pivot, a partir de qualquer uma das tabelas de venda, você pode criar uma tabela de calendário automático. Então eu vou vir aqui, ó, em Design, Tabela de Data e vou clicar em Nova, pessoal. Ele vai criar a tabela de calendário para a gente automaticamente. Olha que beleza. Pronto. Minha tabela de calendário está pronta. Se eu vier na meu relacionamento agora, minha exibição de diagrama, eu tenho uma tabela calendário aqui, ó.
Tá vendo? Então, com essa tabela calendário nova, eu consigo fazer o relacionamento entre as duas tabelas de venda, porque as duas têm um campo de data, ó. Data com data e data com data. Pronto. Então agora eu posso voltar na minha tabela dinâmica e em vez de buscar ano de uma das tabelas de venda, eu vou buscar ano na minha tabela de calendário. Vou vir aqui, ó, ano, e o meu relatório vai funcionar. Agora ele fez a conta. Ele conseguiu pegar os dados de cada ano, seja na tabela de loja, seja na tabela de web. Show de bola, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a normalizar os dados. Então, não se preocupem. Ih, Garcia, desnormalizei demais. Me empolguei com a aula passada e agora não estou conseguindo fazer meu relatório funcionar. Maravilha! Com esses macetes, usando o Power Query ou usando uma instrução SQL, né, no caso aqui seria um select com distinct, você resolveu o problema da desnormalização em excesso, normalizou seus dados e conseguiu fazer com que a sua tabela dinâmica trouxesse os valores perfeitos para você. Legal, pessoal? Então, hoje é quinta-feira, depois da manhã estaremos aí em São Paulo, no Espaço Maestro, ministrando mais uma turma presencial para todo mundo que já se inscreveu. Obrigado, será um prazer conhecê-los pessoalmente. Para quem não se inscreveu, ainda tem uma vaga sobrando. Se quiser, entra no nosso site, lá tem como se inscrever. E será um prazer também te conhecer pessoalmente. Legal, pessoal? Um forte abraço a todos, obrigado. Se você gostou do vídeo, dê um like, ajude-nos a divulgar o material que a gente faz com tanto carinho para trazer aqui conhecimento para vocês. Bacana? Forte abraço a todos, tchau, tchau, até a próxima.